Olá, que bom ter você aqui com a gente de novo. A gente vai conversar um pouquinho com vocês agora sobre um período histórico que eu sou apaixonado por esse período, que é a Idade Média. A gente queria, nesse papo, nessa rapidinha aqui de história, desmentir certos mitos relacionados com Idade Média, não é? E até é, mostrar para vocês que esse período que aparece geralmente nos livros didáticos como um período meio sombrio, não é? Um período em que a cultura, não é? Em que as artes, em que a ciência estiveram numa situação de trevas, né? Normalmente se fala na Idade Média como a Idade das Trevas. E a culpa disso, principalmente, sem dúvida nenhuma, dos livros didáticos. Eu acho que a grande questão é que a Idade Média ela ainda não foi abordada da maneira como ela deve ser abordada. Quase ninguém fala de Idade Média, quase nenhum autor, e olha que a gente não vê isso só em livros didáticos, não. Quase nenhum deles fala tomando a Idade Média em si. Não é? Geralmente, quando se trabalha em Idade Média, se fala em Idade Média, procura-se utilizar como referência o período anterior, que é a Antiguidade, né? E o período posterior, que foi a Modernidade, depois, né, a Idade Contemporânea, o movimento da Ilustração, né, chamada Filosofia das Luzes. Então isso faz com que a Idade Média pareça um período de lacuna, um período de vazio, onde nada se fez. Gente, isso não é verdade. Isso é uma grande injustiça, na verdade. Não é? A Idade Média ela foi sim muito profícua, tá? Em muitos aspectos da cultura e das artes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o próprio movimento renascentista. Né? O Renascimento foi o grande marco de transição do medieval para o moderno. Né? Um grande movimento artístico, literário, científico. Mas o que pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, né? É que a obra que é considerada como marco, né, do início do renascimento literário, que é a Divina Comédia, do poeta épico italiano Dante Alighieri, esse livro foi escrito na Idade Média, final da Idade Média. Um livro super interessante, não é? Que narra uma viagem imaginária do autor, do Dante, no caso, guiado pelo poeta Virgílio, né? Uma viagem ao céu, ao inferno, ao purgatório. É muito interessante esse livro. Medieval, né? Eu estou citando o Dante aqui, mas a gente tem os romances de cavalaria, poemas épicos, poemas românticos, né? Tudo produção literária da Idade Média. Tá? Um outro ponto também interessante que a gente deve lembrar é o próprio método científico. Né? O método científico que, né, é lógico, atingiu assim o seu paroxismo, né, na Idade Moderna e posteriormente, evidentemente, na contemporânea, né, ele tem suas raízes na Idade Média. A gente tem trabalhos, nomes importantes, como Giordano Bruno, por exemplo, né, relacionados com o campo da astronomia, da física. Tá? Já eram realizados importantes estudos sobre esse tema. Tá? Então, você vê que a própria ciência ela tem, não é, o seu embrião, o próprio trabalho, o próprio método científico tem o seu embrião, sim, na Idade Média. Tá? No campo das artes, tá? Se no caso da pintura realmente a gente teve, tecnicamente falando, né, uma produção, comparativamente falando com o período posterior, uma produção tecnicamente falando sofrível, né? Eu usaria a palavra sofrível, né, no campo da pintura, porque evidentemente faltava a técnica, a coisa, né? A gente não tinha perspectiva, não tinha jogo de luz e sombra, tá? Não havia aquela preocupação com tridimensionalidade, né, no trabalho da pintura. Se nesse campo, né, da pintura especificamente, a produção não foi aquela coisa toda, né, na Idade Média, no campo da arquitetura e no campo da escultura, né, mas principalmente na arquitetura, a gente tem, né, uma coisa assim, esplendorosa. Né? As catedrais góticas, né? As igrejas construídas no estilo românico, que
uniram, né, a arquitetura com a escultura, são assim um sinal, né, são um símbolo da grandiosidade que foram as artes, de um modo geral, na Idade Média. Tá? Então, assim, é muito importante que as pesquisas relacionadas com a produção cultural na Idade Média, elas se intensifiquem. Né? A gente tem textos que foram preservados nos mosteiros medievais pelos monges copistas, os primeiros códices, né? Que eram textos que eram feitos em pergaminho, eles eram depois encadernados, eram feitos por monges nos mosteiros medievais. Né? A despeito de qualquer crítica que se faça à Inquisição, né, aos desmandos da Igreja na Idade Média, a gente tem que reconhecer que eles foram importantes. A filosofia medieval, riquíssima. Né? Gente, é maravilhosa. Você pega a escolástica, né? As primeiras universidades que surgiram, né? Elas são medievais. Bolonha, Salamanca, Coimbra, né? Oxford, todas as universidades, né, que surgiram na Idade Média. As primeiras universidades leigas, né, laicas, né, as primeiras bibliotecas, o trabalho, conforme eu disse, dos monges copistas, na elaboração desses códices que foram fundamentais, né, para fazer chegar até nós. A produção de pensadores árabes, por exemplo. Né, a gente tem, graças ao trabalho de pensadores, filósofos medievais, como Averroes e Avicena, foi que chegaram até nós textos platônicos. Muito pouca gente sabe disso. Tá? Tudo isso, gente, Idade Média. Tá? Então, vamos parar com esse negócio de ficar injustiçando a Idade Média. A Idade Média não foi apenas o período de trevas, de Guerra de 100 Anos, Inquisição, não é? Revoltas camponesas. A Idade Média foi, sim, muito rica, muito profícua em termos de produção cultural e artística. Um abraço para vocês. Beijão.